Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 25 de março de 2023. Estamos aqui mais uma vez, enviando uma mensagem, como todos os sábados, para aqueles que me acompanham, mas principalmente para aqueles que estão, de fato, com sede de saber, de receber alguma orientação, e sabemos que tudo que vem do alto vem para nos acalmar, nos orientar e, acima de tudo, suprir as nossas verdadeiras necessidades da alma. Hoje eu pensei em fazer um áudio um pouquinho diferente, porque às vezes eu vejo nos comentários, nos questionamentos dos textos principalmente, que as pessoas têm algumas dúvidas e é difícil responder uma dúvida em 3, 4 linhas. Fica uma resposta assim muito enxuta, como se diz, e às vezes incompreensível até. Por isso, hoje eu faço um áudio para responder essas questões, né? Algumas pelo menos. Provavelmente hoje eu vou responder ali 3 questões. Não sei até o final como é que vai ficar, mas pode ser até menos, se não dá tempo, ou até mais, se aparecer mais algumas. E me veio que esse tipo de áudio talvez eu tenha que fazer mais vezes no decorrer dos próximos meses, porque agora vai começar a acontecer coisas importantes, né? Sabemos que temos um ano de grande modificação nesse planeta, pois é o ano da mudança, né? 2023 já foi dito que será o ano da grande mudança. E não tem como evitar isso, porque faz parte da evolução dos mundos. Então para hoje, pelo menos, eu vou dar o título para este áudio, Tirando Dúvidas. Mas se aparecer mais adiante alguma necessidade de tirar mais dúvidas, talvez eu tenha que mudar alguma coisa para identificar os áudios, até porque tem pessoas que acompanham e buscam, né? Então talvez vamos ter que numerar depois, tirando dúvidas 2, depois tirando dúvidas 3, tirando dúvidas 4 e assim por diante, para separar. Mas hoje é tirando dúvidas, porque pelo menos até aqui não fiz nenhum outro áudio com esse título. As dúvidas são das pessoas que questionam algumas coisas e, como eu disse, não tem como responder, senão eu teria que escrever mais um texto. E quando é áudio a gente consegue alargar mais a explicação também, né? Hoje eu começaria então com uma dúvida de um leitor, uma leitora, que não vou especificar nomes e nem gênero, mas alguém questionou lá no meu texto da última quarta-feira se o véu do esquecimento não seria seria uma condição natural deste mundo, ou seria mais uma armação daqueles da não-luz para poder controlar mais facilmente a humanidade? Essa pergunta, e tem outras tantas que me foram feitas em outros textos anteriores, sempre naquela condição, porque as trevas impediram ou foram responsáveis pelas nossas quedas, enfim, pela nossa não evolução e etc e tal. Nós temos que entender que as trevas vieram sim há 350 mil anos, fugidas, né, das guerras galácticas, principalmente no braço de Órion, que é aqui mais próximo de nós. Mas o plano divino para a Terra, ele foi feito antes do planeta ser criado. Antes do planeta existir, já se saberia, no plano divino, que esse planeta iria surgir da poeira cósmica na periferia da nossa galáxia e seria um planeta
que estaria sendo preparado para ser uma escola de almas. Uma escola, como já foi dito tantas vezes, de dualidade, de polaridades, de provas e expiações, onde as almas que viriam aqui seriam submetidas ao véu do esquecimento, porque essa era a condição para o aprendizado. As trevas nunca conseguiram e nunca conseguirão, e isso não é possível em hipótese alguma, se impor a um plano da luz, porque é a luz que cria. As trevas apenas têm certas permissões. Por que certas permissões? Porque todas as almas que enveredaram pelo caminho das sombras ou da não-luz também são criações divinas, também são fractais, são almas originárias da sua centelha divina, do seu átomo ou semente, do seu espírito, do seu eu superior, ou super-almas, né? Em algum momento elas se perderam, porque elas resolveram experienciar a desobediência, vamos supor assim, né? Porque não há uma necessidade de obedecer aos planos divinos. Há experimentos, mas existem certos limites. Quando você ultrapassa o limite, você está fora da lei. Assim como a lei dos homens, fora da lei. O fora da lei divina é um anjo caído, porque todos nós somos anjos na nossa essência. E o Criador, ou a consciência maior que tudo é, o Deus Criador, como muitos conseguem compreender melhor, criou essas energias, a fonte, né, que tudo gera, que tudo produz, que tudo tem seguimento. E ele permite, obviamente, dentro dos parâmetros dessas leis imutáveis, que são as leis naturais. As trevas, assim dizendo, que seriam essas almas invasoras, elas precisam voltar para casa. A humanidade da Terra era formada e é formada por almas muito amorosas. O planeta Terra abrigou essas almas, chamadas também de adâmicas, para essa experiência. E se foi permitido que as almas da não-luz aqui viessem, embora todo o trabalho e a dificuldade que elas colocaram, sim, trouxeram uma dificuldade maior para que as almas adâmicas aqui da Terra conseguissem a sua ascensão. Mas jamais elas têm o poder de impedir. Jamais elas têm o poder de modificar a essência do plano divino. É um obstáculo a mais. É como se tivesse lá uma partida de futebol num gramado espetacular, um tapete, como se diz, e de repente começa uma chuva torrencial. Obviamente vai dificultar o desempenho dos jogadores em exercer as suas habilidades e fazer as suas jogadas, né? Mas não vai impedir que o melhor vença, que o esforço de cada um prevaleça. Então, como as trevas poderiam impedir que uma alma evoluísse aqui? Isso seria um atentado contra aquele que determina as regras do jogo, que é o próprio Criador. E nós, como almas aqui, fractais de almas aqui encarnados neste planeta, antes de aceitar essa experiência, nós já sabíamos as regras do jogo. Sabíamos que teríamos o véu do esquecimento. Não tem como alguém chegar depois e dizer, mudou a regra. Isso não existe. Nós aceitamos a vinda para este planeta, sabendo todos os detalhes, inclusive, é bem provável, porque
a consciência muito elevada sabe também do futuro distante. É bem provável que estava previsto que um dia a Terra seria invadida pelas sombras, pelas almas da não-luz, e queriam dificultar ainda um pouco mais a caminhada e a volta para a casa dessas almas, né? E que também saberiam, nesse caso, que, olha, vai chegar lá num tempo final, lá nos últimos 350 mil anos antes da transição planetária, a Terra vai ser invadida por seres da não-luz, vão atrapalhar bastante, mas vocês estão lá como almas caridosas, bondosas, amorosas, amáveis, através das suas atitudes amorosas vão, quem sabe, amolecer aquelas almas endurecidas, porque as almas da não-luz são duras, são endurecidas. Como já foi dito aqui, elas têm muitas vezes um DNA de raças que não têm emoções, são frias, né? Porque elas se enveredaram para um caminho da não-luz ou do não-amor por muito tempo e se endureceram. E assim elas teriam a possibilidade de, através do amor dessas almas da Terra, se comover também e amolecer aquela capa dura ao redor da sua alma e assim se transformarem, como aconteceu. Não milhares, milhões de seres da não-luz já passaram para a luz em função desta amorosidade. Então, na verdade, eles não vieram aqui para impedir, porque eles não tinham essa permissão, mas vieram aqui para ter uma chance, mesmo que eles não soubessem, uma chance de evolução. A recuperação daquela consciência perdida. Não dá nem para pensar na hipótese de que eles são os responsáveis pelo véu do esquecimento. Isso eu já diria aqui como resposta impossível, sem chance nenhuma. O véu do esquecimento era uma característica já colocada no plano de almas, né, o plano dessa escola, o currículo dessa escola, antes dessa escola ser construída, antes do planeta existir. Segundo o que se lê na ciência, a Terra tem 4 ou 5 bilhões de anos, mas eu já recebi informações canalizadas dizendo que a Terra tem pelo menos 3 vezes mais de idade, então vamos colocar lá 13, 15 bilhões de anos, é muito tempo, mas também não importa quantos bilhões. Pensa, bilhão é muito número, né? As trevas estão aqui há 350 mil anos. 350 é 1/3 de 1 milhão, e 1 milhão precisa mais 1000 para dar 1 bilhão, né? Então é tempo muito, muito longo que a gente não precisa analisar, porque senão começa a dar um nó na nossa consciência, né? Nós temos então as respostas, assim, de um modo geral, não diria exatas e nem tão certeiras, mas pelo menos para que as consciências humanas na condição de hoje, que está, porque a nossa consciência está se alargando, começaram a compreender um pouco mais. Porque tudo está aumentando agora de frequência. A nossa consciência começa a receber informações que há pouco tempo, se viessem essas informações, ninguém teria condições de entender. Agora, é incrível como a nossa consciência se expande, se alarga rapidamente. Não precisamos aqui provar nada e dizer nada, você mesmo pode fazer uma avaliação. Como você entendia as coisas há 1 ano, 2 atrás, né? E hoje? Então, nós vamos ver aqui mais uma outra pergunta. Espero que essa primeira tenha explicado um pouquinho mais, né? Eu diria que uma outra pergunta, deixa eu ver aqui, porque está aqui na tela, né? Tenho que dar uma olhada. Aqui alguém me pediu assim, é uma outra pergunta que é recorrente, porque
há vários anos eu vejo essa pergunta a cada pouquinho, né? Mais ou menos parecida, obviamente. Entendo que podemos viver em várias dimensões, dependendo da nossa frequência, certo? Mas e aqueles que desencarnam? Como fica a frequência deles e em que dimensão estão? Bom, eu repito aqui aquilo que eu já disse muitas vezes. A dimensão não é um lugar. Dimensão é uma frequência.